Chegamos à terceira mensagem da nossa série Casa, construindo e edificando a nossa família. Nós já passamos por 2 mensagens anteriores que eu recomendo, se você não estava aqui, que você volte lá nosso canal no YouTube e assistam, tá? Nós já passamos pelos alicerces da nossa casa e lá nós aprendemos que a família, ela existe para espelhar a imagem de Deus e para espalhar essa imagem no mundo. Nós também já erguemos paredes. Com essas paredes nós aprendemos o papel, ou o nosso papel enquanto homens e mulheres diante de Deus. E hoje nós vamos mobiliar a nossa casa. Então nós já temos os nossos alicerces, nós já temos as nossas paredes, e quando a gente termina de construir uma casa e vai mudar para ela, a gente quer logo pôr mobília, não é, Esther? Queremos mobiliar nossa casa da melhor maneira possível. E a mobília, para a gente hoje, ela vai representar as nossas relações de influência, as nossas relações dentro de casa. A mobília, ela adorna uma casa, complementa, dá funcionalidade a uma casa. E as nossas relações, aquilo e a maneira como nós convivemos na nossa casa, é que é o grande adorno dessa casa. Mas eu quero convidar vocês a pensarem nessa mobília não apenas como as relações que nós estabelecemos ali dentro de uma única edificação que é a casa. Quero convidar você a dar um zoom e a gente pensar nas relações que a nossa geração estabelece com futuras gerações, numa perspectiva intergeracional. E eu quero convidar você a ler o texto de Juízes, ou abrir ou acessar a sua Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 2, o verso de número 10. O texto diz o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que Ele havia feito por Israel. Vamos orar? Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós sabemos que a Tua palavra, ela é viva, é eficaz, é atual, e nós pedimos que o Senhor nos fale através e por meio da Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O contexto do texto que nós acabamos de ler, ele vem do final do livro de Josué, e quem se lembra da história vai se lembrar que o povo de Israel havia ficado 400 anos como escravo no Egito. E Deus havia liberto o povo através e sob a liderança de Moisés. Eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram à Terra Prometida depois de muitos anos no deserto. Aquela geração que saiu do Egito, ela viu a potente mão de Deus libertando o povo. Depois de chegarem do outro lado, Moisés foi reunido aos seus antepassados. Deus levanta Josué para liderar o povo na conquista dessa terra. Essa nova geração que já havia nascido no deserto, não viu a potente mão de Deus libertar o povo do Egito, mas viu a potente mão de Deus dar a eles a promessa que Ele mesmo havia feito.
Eles atravessaram o Rio Jordão, venceram grandes guerras, viram a muralha de Jericó cair ao chão e o povo vencer em diversas batalhas. Já no final da sua vida, Josué, ele chama o povo e diz: escolham a quem sirvais, a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa ocasião, o povo decidiu servir ao Senhor, no momento desse discurso de Josué. E o povo serviu ao Senhor. Porém, quando a gente vira 2 páginas da Bíblia, final de Josué, e a gente entra no livro de Juízes, nós encontramos o texto que nós acabamos de ver. Quando Josué foi reunido aos seus antepassados, e com ele aquela geração que havia visto a potente mão de Deus, também foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia a Deus. O fracasso de uma geração em relação à próxima geração pode determinar ou pode influenciar na maneira como as futuras pessoas ou as futuras gerações conhecerão ou não conhecerão a Deus. Quando nós nascemos, eu nasci no dia 27 de setembro de 1974, entreguei minha idade. No dia que nós nascemos, todos nós aqui, Deus já sabia que nós seríamos os cristãos dessa geração. Deus já sabia que nós viveríamos uma pandemia. Deus já sabia que nós assistiríamos à guerra da Ucrânia, que nós veríamos a grande polarização em que o mundo está vivendo, a globalização. Deus já sabia que nós seríamos a geração, e muitos de nós vamos atravessar isso, que veríamos e presenciaríamos a 4ª Revolução Industrial que está às portas. Deus já sabia que nós seríamos os cristãos que teriam que lidar com o mundo e a tecnologia da forma como nós estamos lidando hoje. E mais, Deus já sabia que seria a nossa geração que viveria uma coisa que nenhuma outra geração da história vai viver. Nós somos uma geração analógica educando uma geração digital. Isso não vai acontecer mais, porque antes de nós, os nossos pais eram analógicos e nos educaram, que também éramos analógicos. Depois de nós vamos ter os nossos filhos digitais, educando filhos digitais. E nós somos a única geração da história que vai viver essa transição. Nós somos pais analógicos educando uma geração digital. E de verdade, nós não sabemos fazer isso. Nós não sabemos fazer isso por quê? Porque nós não entendemos a cabeça totalmente de uma pessoa digital, porque não faz parte da maneira como nós fomos educados. E os nossos filhos digitais não entendem a cabeça de uma pessoa analógica. Como assim? Nós temos nas nossas mãos um dos maiores desafios, e a nossa geração é a geração que Deus escolheu para viver essa transição. Nós temos que mobiliar nossa casa, nós temos que garantir que as futuras gerações conheçam a Deus como nós conhecemos um dia. E o que a gente pode fazer para mobiliar essa casa de forma que sejamos eficientes e que o Evangelho e o reino de Deus, ele não morra na próxima geração? Que o Evangelho e o reino de Deus não se acabe na próxima geração. E que nós cheguemos aqui na PIB Penha daqui a 20, 30 anos e as pessoas que estejam sentadas nesses bancos sejam os nossos filhos, os nossos netos. Como nós podemos garantir que isso vai acontecer? Nós acabamos de ver no livro de Juízes que aquela geração falhou.
e a geração seguinte não conhecia a Deus. A nossa tarefa ela é muito grande, e essa tarefa não é apenas para pais, porque quando nós damos esse zoom, nós entendemos que é a tarefa dessa geração, e não apenas de cada família individualmente. E eu quero convidar vocês a pensarem em pelo menos 3 elementos que vão nos ajudar a entender como nós podemos mobiliar a nossa casa, ou como nós podemos garantir que essa geração irá transmitir a tocha da fé para a geração seguinte, e a próxima geração também transmitir a fé para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, e garantirmos que o Evangelho e o Reino de Deus se perpetuem na terra. A primeira coisa que nós precisamos contar é com a graça de Deus. A primeira coisa que nós precisamos contar nessa grande tarefa é com a graça de Deus. E vejam o que diz o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 16. Diz o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se tem uma coisa que aparece toda hora, uma necessidade, é quem está na tarefa de educar ou de ser influência na vida de alguém, não é? Pais educando os filhos, toda hora nós temos necessidade da graça de Deus. Patrões orientando seus empregados. Digitais influencers, influenciando seus seguidores. Ou mesmo, se a gente pensar num contexto maior, padrinhos e afilhados, também uns influenciando os outros, como nós temos aqui no nosso CR. Quando nós precisamos e devemos e estamos na função de exercer influência sobre outras pessoas, nós necessitamos urgentemente e cabalmente da graça de Deus. Se a maneira como eu educo os meus filhos, se a maneira como eu ajo com os meus funcionários ou com o meu patrão, a maneira como eu me comporto com os meus vizinhos, não for permeada pela graça de Deus, alguma coisa está errada. Se a maneira como eu educo os meus filhos for apenas para o comportamento, alguma coisa está errada. Nós estamos tão perdidos na educação dos nossos filhos, nessa geração, que nós gastamos toda a nossa energia fazendo com que eles se pareçam com aquilo que nós achamos que é o certo. Nós estamos educando os nossos filhos para o comportamento. Nós estamos preocupados com as escolhas que eles estão fazendo, se eles são obedientes ou não, se eles se parecem obedientes ou não, com aquilo que eles estão fazendo e que os outros podem ver, com o que as pessoas vão pensar daquilo que o meu filho fez. E se nós educamos os nossos filhos dessa maneira, nós estamos completamente fora. Porque isso não tem nada a ver com a graça de Deus. Nós precisamos educar os nossos filhos para a compreensão daquilo que Deus fez por nós, da graça que já alcançou e que já é viva em nós e que precisa transbordar para a vida deles. E isso é muito diferente de educar para o comportamento. Se a forma como eu educo os meus filhos é exatamente igual à forma como um incrédulo educa os seus filhos, tem alguma coisa errada. Se o padrão que eu estou buscando de educação das futuras gerações, ou nós como igreja, essa geração PIB-Penha, está educando a próxima geração PIB-Penha, não está baseado na graça de Deus, alguma coisa está errada.
E quando a gente educa a partir ou pensando na graça de Deus, a nossa preocupação está naquilo que está dentro e não naquilo que está fora. O comportamento é um resultado da ação da graça de Deus em nós e não o fim em si mesmo. Se aquilo que eu estou buscando para educar os meus filhos está nas redes sociais, tem alguma coisa errada. Se aquilo que eu estou procurando para ensinar aos meus filhos está nas redes sociais, nas leituras que eu faço, ou mesmo nos livros, alguma coisa está errada. Porque aquilo que eu preciso está na palavra de Deus. A primeira e mais importante coisa que eu preciso para passar a tocha da fé para a segunda geração, para outra geração, é a graça de Deus. Mas tem um aspecto muito prático. A segunda coisa que eu preciso para garantir que as futuras gerações conheçam a Deus, que é a intencionalidade. Eu preciso da graça de Deus, depender dele no processo de formar uma outra geração. Mas eu também preciso ser intencional. Nós estamos deixando de ser intencionais. Nós estamos fazendo as coisas na nossa casa e na hora de arrumar a mobília como se elas fossem acontecer naturalmente. Nós achamos que o fato de trazer o nosso filho à igreja todos os domingos é suficiente para ele conhecer a Cristo. Ou nós achamos que entregar um folheto ou encaminhar uma mensagem para alguém pelo WhatsApp ou o link do culto é suficiente para que ele conheça a Cristo. Já fiz minha parte, eu evangelizei. Encaminhei um versículo bíblico ou encaminhei o link do culto ou entreguei um papel escrito um versículo. Nós estamos deixando de ser intencionais nessa tarefa de ensinar a próxima geração. A nossa intencionalidade, ela tem que ir pelo menos em 3 direções. A primeira é que a nossa intercessão, ela precisa ser intencional. Quando eu oro por alguém, eu preciso ser intencional. E quando eu falo em oração, a minha oração, ela precisa ser intencional, eu preciso primeiro voltar lá na graça de Deus, eu preciso orar pela conversão das pessoas, mais do que pela saúde física delas, muito mais do que pela carreira delas, muito mais que pelo emprego delas, muito mais do que por qualquer outra coisa. Eu preciso ser intencional. Pais, vocês têm orado pela conversão dos seus filhos? E muitas vezes nós temos filhos descrentes dentro da igreja, dentro das nossas casas, mas que têm um comportamento que nos agrada. Então nós achamos que está tudo bem. Nós achamos que está tudo bem, mas não está. Nós precisamos ser intencionais na forma como nós apresentamos os nossos filhos diante de Deus. Veja o exemplo de Jó, capítulo 1 do livro de Jó, diz o seguinte: passado o período dos banquetes, Jó os chamava, aqui ele está falando dos filhos, para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado contra Deus no seu coração. E era assim que Jó sempre procedia. Intencionalmente, ele apresentava os seus filhos diante de Deus. Colocava a vida espiritual dos seus filhos diante de Deus. E às vezes nós oramos pelas provas, pelo trabalho, pelo concurso, pelo casamento, por tantas coisas relacionadas aos nossos filhos, mas não oramos pela conversão, para que a graça de Deus alcance os nossos filhos. E quando isso acontecer,
o comportamento deles será resultado da ação da graça de Deus, e não o contrário. Nós estamos gastando a nossa energia no lugar errado. Nós estamos gastando a nossa energia em modelar o comportamento dos nossos filhos, mas quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Se a energia que nós estamos gastando nessa modelagem de comportamento, nós estivéssemos intencionalmente gastando na nossa intercessão, nós teríamos melhores resultados. Outra coisa que nós precisamos ser intencionais é na nossa instrução. A instrução também precisa ser intencional. Ensinar a palavra de Deus a futuras gerações. Conversar com os nossos filhos, não só em momentos formais de leitura da Bíblia, mas o tempo todo. Nas circunstâncias. Naquilo que acontece no dia a dia. Usando as mais diferentes formas. Por quê? Porque nós somos filhos de um Deus persistente e criativo. Veja o que diz Hebreus capítulo 1, o verso 1. Diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Eu gosto muito desse texto, porque ele diz que Deus falou muitas vezes. E também diz que Deus falou de várias maneiras. Aqui está dizendo que nós somos filhos de um Deus que é persistente e que é criativo. Mas a gente, na tarefa de ensinar às futuras gerações, a gente se cansa. A gente diz: eu já falei 300 vezes, eu já falei tanto, e eles parecem que não aprendem. Mas quando nós olhamos a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos Deus falando uma vez, e falando a seguinte, e falando a seguinte, e usa profeta, e usa as mais diferentes formas. Por quê? Porque nosso Deus, ele é persistente, e é também criativo. Nós também precisamos ser persistentes e criativos na tarefa de assegurar que a nossa casa seja mobiliada com perfeição. Eu me lembro de uma vez que a minha filha Heloíse, ela ainda era bem pequena, devia ter 6 para 7 anos. E ela chegou em casa com uma tarefa da escola. Já era meio final do ano. E a tarefa era a seguinte: ela deveria fazer uma redação sobre por que ela merecia ganhar um presente de Natal. Esse era o tema da redação, né? Por que eu mereço um presente de Natal? E aí ela veio falar comigo: mãe, eu tenho que fazer essa redação, e me ajuda. Aí eu sentei com ela e falei assim: Heloíse, você merece ganhar um presente de Natal? Ela falou: mereço. Aí eu falei para ela: você foi obediente o ano inteiro? Ela falou: não. Fez aquelas caras que ela faz, né? Você ajudou a nossa família em tudo que nós pedíamos? Aí ela: não. Foi começando a ficar triste. Você foi respeitosa com seus pais, com seu irmão, em todo o tempo? Aí ela já começou a chorar. Ela já começou a chorar. Aí ela falou: eu não mereço um presente de Natal? Eu falei: não. Você não merece um presente de Natal. Mas eu vou te dar um presente de Natal. Não é porque você merece, é porque eu te amo. Eu te amo, Heloíse, por isso eu vou te dar um presente de Natal. Você sabia que nós também não merecíamos
que Deus enviasse Jesus, o seu Filho, para morrer por nós? Nós nunca merecemos. Deus não enviou Jesus porque nós merecíamos Jesus. Olha como nós somos bons, merecemos que Jesus morra em nosso lugar. Não. Mas Deus enviou Jesus porque Ele nos ama. Então agora você vai escrever a sua redação. E ela escreveu. Ela escreveu uma redação linda dizendo: eu não mereço um presente de Natal. Começou a redação dela. Eu não mereço um presente de Natal, mas os meus pais irão me dar porque me amam. Eu também não merecia que Jesus tivesse nascido e morrido por mim, mas Deus deu por amor. Isso é ensino intencional. É assim que nós ensinamos a graça de Deus aos nossos filhos. E nós fazemos as coisas dentro de casa sem pensar. A nossa instrução, ela deve ser intencional. Aquilo que eu faço no meu dia a dia, nas conversas, na hora de dormir, na hora das confissões, precisa ser intencional. Todos os dias antes de dormir, até os meus filhos estarem ali no início da adolescência, todos os dias nós conversávamos sobre o que eu fiz hoje, que não foi tão bacana, que se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. E ali eles podiam falar, no começo resistentes, agora na adolescência ainda mais. Mas é o momento que a gente tinha para as nossas confissões. Eu fazia as minhas, eles faziam as outras. E que momento eles faziam as deles. E que momentos preciosos. Naquele momento de conversa intencional, nós pedimos perdão uns aos outros, nós corrigimos falhas de caráter que estavam no início, no seu primeiro sinal. Ali a gente podia corrigir, conversar, agradecer a Deus. Por quê? Porque a forma como nós ensinamos os nossos filhos precisa ser intencional. O tempo todo, eu estou preparando minha ceia de Natal, como eu vou viver isso? Eu estou preparando meu almoço de Páscoa, como eu vou conversar com os meus filhos sobre isso? Estamos viajando de férias, olhando a natureza, como eu posso fazer isso de forma intencional? E eu tenho que também ser intencional na minha forma de intervir com os meus filhos, ou de disciplinar os meus filhos. Eu preciso fazer isso baseado na graça de Deus. Veja o que diz a 2 Coríntios 7, verso 10. Diz o seguinte: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz a morte. Quando nós vamos disciplinar os nossos filhos, nós precisamos estar atentos se aquela disciplina produziu nele arrependimento. Porque o arrependimento é o sinal da ação do Espírito Santo de Deus nos nossos filhos ou nas pessoas com quem nós convivemos. Se na hora de corrigir os meus filhos, ou de disciplinar, ou de falar a alguém a respeito de alguma falha, a minha ação produz nele raiva, remorso, eu não estou baseada na graça de Deus. Eu não estou permeada pela graça de Deus, porque quando o Espírito age em nós, aquilo que ele produz é arrependimento. Às vezes os nossos filhos não sabem como lidar com a raiva de ser corrigido. Mas nós precisamos entender o que está por trás daquele sentimento. É o arrependimento? É a vergonha de ter errado?
Ou é a raiva de ter sido corrigido? E isso também é permeado pela graça de Deus. Nós já vimos que para mobiliar a nossa casa com maestria, nós precisamos da graça de Deus e precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. E há uma última coisa que eu posso contar na hora de mobiliar a graça de Deus, que são as parcerias que a gente tem. A boa notícia é, eu não preciso fazer isso sozinho. A partir do momento que eu tenho uma relação com Deus e que eu convivo numa comunidade de cristãos salvos, eu não preciso fazer isso sozinho. Eu tenho grupos que podem me apoiar nessa tarefa. Nós, como igreja, podemos nos unir no cuidado das próximas gerações. Veja o que diz 1 Coríntios 3, o verso 7 e o verso 9. Diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Quem está fazendo a obra é Deus, mas nós nos unimos, um planta, o outro rega, os pais ensinam, a igreja corrobora com esse ensino, os pais trabalham em conjunto, para que a semente do Evangelho, a tocha do Evangelho, passe dessa geração para a próxima geração. Aqui na igreja nós temos diversas possibilidades, diversos espaços educacionais que são extremamente importantes nessa parceria. Nós temos o grupo de mães que oram pelos seus filhos intencionalmente pela salvação, pelo caráter, pelo desenvolvimento dos nossos filhos. Nós temos a nossa rede de crianças que de forma muito amorosa cuida e instrui os nossos filhos aqui no ambiente da igreja. Nós podemos usar essas ferramentas, utilizar essas ferramentas para aprimorar a nossa tarefa de mobiliar nossa casa com perfeição. E não é só isso, nós temos uma biblioteca maravilhosa aqui na igreja. Pouquíssimas igrejas têm uma biblioteca tão bacana como a que nós temos aqui. Tem uma área inteira sobre relacionamentos. Você está com aquela dúvida: e agora, o que eu vou fazer? Meus filhos estão adolescentes, aconteceu alguma coisa, eu vou lá, eu encontro algo que vai me orientar. Como eu falo de sexo para os meus filhos? Como que eu oriento? Eu vou lá, eu tenho ferramentas para isso. Eu lembro que meus filhos estavam na fase dos 3 para os 4 anos, aquela fase da bênção da teimosia. Quem nunca, né? A fase que eles começam a pôr as manguinhas de fora, né? Já não é mais aquela coisa linda, né? Que a gente carrega só no colo. E eu me lembro que eu comecei a ficar apavorada. Eu fui lá na biblioteca e eu encontrei um livro que o título era Como Lidar com a Teimosia do Seu Filho. Eu falei, gente, esse livro é tudo que eu preciso. Peguei o livro, levei para minha sala e comecei a ler. Comecei a ler e o livro foi me remetendo para a palavra de Deus. E eu fui lendo na palavra e refletindo. E eu fui me acalmando, entendendo que as ações que a gente já estava tomando como família iriam ajudar. E que era também uma fase natural das crianças. Agora a gente já está precisando ler outras coisas. Em cada fase a coisa vai ficando diferente. Mas nós temos as ferramentas. Nós temos outras famílias que nós podemos trocar, que nós podemos conversar.
e exercer influência sobre outras pessoas a partir desse trabalho comunitário. É isso que nós precisamos, porque a boa notícia é que nós não estamos sós. E que o cuidado das futuras gerações não é apenas tarefa de uma família, mas de toda a comunidade. Mas eu preciso estar em aliança com essa comunidade para usufruir da bênção que é a comunidade sobre a minha família. Na hora de mobiliar uma casa, a gente sempre pega a opinião dos amigos, não é? O que você acha desse móvel? Olha esse sofá. A gente dá uma olhada nas revistas, né? A gente procura inspiração. Por quê? Porque a gente quer uma coisa bonita para a nossa casa. Então, nessa tarefa de mobiliar, vamos acionar a nossa rede de apoio. E a última coisa para a gente fechar, que nós já entendemos que nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos de intencionalidade, nós precisamos de parceiros que nos ajudem nessa tarefa de mobiliar a nossa casa. Nós precisamos olhar tudo isso, cada uma dessas coisas, entendendo que nós somos fracos, mas nós somos filhos de um Deus que é forte. E Ele é quem nos dá a condição. Veja o que diz 2 Coríntios 12, o verso 9. A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E eu quero dizer para vocês, nós não somos capazes, por nós mesmos não. Nós não somos capazes de amar, maridos, vocês não são capazes de amar a sua esposa como você deveria. Nós, esposas, não somos capazes de sermos submissas aos nossos maridos. Como pais, nós não somos capazes de educar os nossos filhos por nós mesmos. Porque não há um dia sequer na nossa vida que nós consigamos por nós mesmos fazer a vontade de Deus. Nunca em minha vida eu consegui passar um dia inteiro fazendo a vontade de Deus. Jamais. Nós não podemos. Nós não temos condições. Se não for Deus fazendo em nós, nós não daremos conta. Nenhum filho é capaz de obedecer a você, pai, por ele mesmo. Nenhuma criança é capaz de se comportar conforme a palavra de Deus por ela mesma. Nós não somos capazes de amar os nossos filhos como deveriam por nós mesmos. Mas a graça de Deus é que nos basta. É pela graça de Deus, maridos, que vocês podem amar suas esposas. É pela graça de Deus que, esposas, nós podemos nos submeter aos nossos maridos. É pela graça de Deus que os nossos filhos obedecem. E é pela graça de Deus que nós os instruímos segundo a vontade de Deus. E o resultado disso é o que nós sonhamos tanto. Mas nós estamos colocando a nossa energia no lugar errado. A gente quer ensinar eles a se comportarem. Não. Ensinemos os nossos filhos e mobiliemos a nossa casa baseado na graça de Deus. E as futuras gerações conhecerão o Deus da graça que nós também conhecemos. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa graça maravilhosa, que nos ensina, que nos instrui, que nos alcança e que faz de nós
capazes de passar a tocha da fé às futuras gerações. Que nós, como pais, consigamos fazer isso. Que nós, como igreja de Jesus Cristo, como PIB da Penha, também consigamos passar a tocha da fé às futuras gerações. Que em todas as nossas relações de influência, nós passemos a tocha da fé. Que outras pessoas que convivem conosco, debaixo do nosso teto, no nosso trabalho, no nosso círculo de influência, na nossa vizinhança, elas conheçam essa graça maravilhosa de Deus, aquela que transforma o homem de dentro para fora. E que nós tenhamos a alegria de vivermos isso de forma plena e total, porque o Senhor é suficiente para nós. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé e vamos terminar cantando, concordando com o que a ministra Elana acabou de nos trazer agora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa, serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Pela graça de Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém? Que essa seja a nossa oração, a nossa realidade. Que Deus te dê uma boa semana e nós nos encontramos aqui à noite para mais um culto da Ponte. Que Deus te abençoe.